Vamos lá então, gurizada. Primeiramente, meu nome é Tiara Justo, professor de Geografia do ângulo pré-vestibular. Tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre umas coisas importantes que sempre vem na prova, que é os impactos ambientais antrópicos. Então, dentro da escala dos impactos ambientais antrópicos, nós podemos separar três escalas de análise. Nós podemos falar que existe um impacto ambiental global, nós podemos falar que existe um impacto ambiental regional e nós podemos falar que existe um impacto ambiental local. Então nós temos essas três escalas de análise que tu tem que estar bem antenado para a prova. Os dois impactos ambientais antrópicos, tá, que não são somente antrópicos, obviamente, destaque-se o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, ele ocorre devido a um gás chamado CFC, o clorofluorocarboneto. Então, devido a este gás, lembrando que o buraco é a camada de ozônio, tá? Ele serve para filtrar os raios ultravioletas, fica, então, muito claro a necessidade que nós temos de combater este gás. Isso ocorreu quando? A partir de 1987, no chamado Protocolo de Montreal. A partir de 1987, nós temos o fim, teoricamente, tá, da utilização de gás do buraco na camada de ozônio, chamado CFC. O outro impacto que é clássico, que vem na prova, é o chamado efeito estufa. Fala-se muito em aquecimento global. Primeira coisa que a gente tem que ter claro, não é uma unanimidade científica, não são todos que dizem que existe o aquecimento global. Contudo, tá, o Enem ele vai utilizar como base, tá, a ideia da ONU e dos relatórios do impacto da ONU. Então, para o Enem, o aquecimento global ele é uma realidade e o efeito estufa ocorre realmente. Lembra lá, nós temos a liberação de CO2, o chamado dióxido de carbono, liberado por vários aspectos. Então, vai ser liberado lá por as vacas fazendo peidinho. Tá? As vacas quando peidam, né? Quando tu peida, tu libera ali uma série de gases, entre eles o dióxido de carbono, que gera um grande impacto. Carros, automóveis, indústrias, entre outras coisas, tudo isso vai gerar um impacto ambiental muito grande. E é como se fosse uma estufa, tá ligado? Já entrou num carro, tá? Tu entrou num carro lá, um dia de tarde, deixou o carro no sol. Tu entra dentro do carro, a temperatura dentro do carro está muito mais elevada do que a temperatura que está fora. É mais ou menos dentro dessa lógica, só que tu imagina o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele serve como uma película. Essa película impede que a radiação retorne para, teoricamente, o espaço. Por consequência disso, fica retido, aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura, nós temos os impactos mais clássicos que mais vêm na prova, que são aqueles impactos relacionando ao aumento do nível do mar, entre a mudança de regimes pluviométricos, entre outras coisas. Então te liga nisso. Se formos falar em impactos na escala regional, que é o segundo item que a gente falou, primeiro impacto tem que te lembrar, chuva ácida. Regiões com grande concentração industrial, por consequência disso, nós vamos ter a liberação de vários gases, entre eles dióxido de enxofre, certo? Dióxido de carbono. Todos esses gases entram em contato direto com a chuva e, por consequência disso, a chuva cai, obviamente. E aí nós temos a mudança de pH do solo, o aumento da mortalidade da biodiversidade, entre outras coisas. Então esse é outro impacto, tem que te dar uma olhadinha que é bacana. Outro impacto que é importante, a chamada ilha de calor. Quem aqui nunca pensou na ideia de quando tu sai do centro de uma cidade e tu vai para a sua região periférica, a temperatura cai. Por que ela cai? Isso é um conceito muito utilizado na climatologia chamado ilha de calor. A ilha de calor baseia-se no seguinte: as regiões centrais elas têm uma maior verticalização. Essa maior verticalização gera, por consequência disso, uma diminuição na circulação do ar. Além disso, nós temos uma maior impermeabilização do solo, a ausência de áreas verdes. Todas essas mudanças na paisagem criadas pelo homem, tá? Eles vão acabar gerando uma região mais quente e, ao seu entorno, uma região mais fria. Então, quem faz esse movimento populacional chamado pendular, consegue observar bem essa diferença entre uma temperatura da periferia e a temperatura no centro. O centro, a temperatura sempre é mais elevada. Então, isso tem que te ligar para a prova. E o terceiro caso mais regional diz respeito à chamada inversão térmica, característica da região de grandes concentrações populacionais como São Paulo. Lembra lá, quando tu vê aqueles vídeos do comandante Hamilton, tá? Lembra do comandante Hamilton? Que sempre passa lá de helicóptero pela capital paulista por cima, parece que está sempre sujo, está sempre poluído. Por que aquilo ocorre? Aquilo é uma característica no inverno.
O inverno gera uma temperatura mais baixa, então dá uma olhadinha aqui no desenho aqui que explica a inversão térmica. O inverno gera uma temperatura mais baixa, no final da tarde o solo se resfria, gera uma camada de ar frio embaixo. Essa camada de ar frio embaixo, nós temos uma camada de ar quente em cima e logo acima nós temos outra camada de ar frio. Então essas três camadas que vocês podem observar, ela deixa a camada de ar quente presa entre duas camadas de ar frio. Por consequência disso, nós não temos uma célula de circulação atmosférica. E se nós não temos uma célula de circulação atmosférica, por consequência disso, nós vamos ter todos aqueles gases que são liberados no final da tarde de São Paulo na hora do rush, presos na atmosfera e dando aquela impressão de que os gases, que a cidade está sempre suja, sempre poluída. E gurizada, outra coisa, em escala local. Na escala local, tente ligar e dar uma olhadinha lá na prova em algumas coisas que são importantes. Primeiro, desmatamento, tá? Um impacto local que tem uma escala global. Por quê? Porque ele acontece numa escala local, mas ele acaba sendo repercutido numa escala global, ocasionando, obviamente, um aumento do efeito estufa. Então dá uma olhadinha nisso na prova lá, tranquilo? E outra coisa que tu vai ter que olhar na prova também, que eu acho que é importante, são os deslizamentos. São uma pedida bem clara do Enem. Ou seja, os deslizamentos de terra devido à retirada da cobertura vegetal nas encostas dos morros. Isso também é uma coisa importante, dá uma olhadinha. E por fim, não querendo cobrar muito, né, mas eu acho que é uma boa dica, assim, tu dá uma olhadinha lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ocorreu uma mudança aí, nós não podemos mais ter lixões, nem podemos ter mais lixões a céu aberto, agora nós podemos ter somente aterros sanitários. Então só pode ter aterro sanitário no município e por consequência disso nós temos aí uma mudança geral. Então dá uma olhadinha nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos que vem ocorrendo no Brasil a partir de 2011. Isso é importante. Agradeço novamente por aturar o professor Caolho aqui dando umas dicas. Tranquilo, continue acompanhando os vídeos. Um abraço, vai lá que a prova é tua. Beijo!